Alô, galera, mais um boletim diário aqui no canal do VF com as principais informações do Santos neste sábado, dia em que o Santos encerrou sua preparação para o duelo deste domingo contra o Bahia na Vila Belmiro, 20h30. E nesse vídeo vou dar para vocês a lista dos jogadores relacionados. O time provável pode ter alterações e alterações diferentes da que pensávamos. E vou trazer também para vocês o clima, como é que estava o ambiente lá no CT Pelé na véspera desse jogo tão importante que pode custar o emprego do técnico Pedro Caixinha. Olha, é tão importante, o técnico do Santos está tão pressionado que até o presidente Marcelo Teixeira foi assistir ao treino, marcou presença lá, deu um recado lá para os jogadores simbólico. Olha, estou aqui, estou vendo o que vocês estão fazendo, amanhã tem jogo e é jogo importante. É isso, vou trazer todas essas informações com detalhes para vocês depois da vinheta, fique ligado. Clima de tensão total na Vila Belmiro, é só a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, gente. Mas o técnico Pedro Caixinha já está muito pressionado, a diretoria do Santos, tem gente na diretoria que crava, hein? Olha, se o Santos não vencer, pode anotar aí, o Caixinha será demitido. Tem gente dentro da diretoria, dentro da gestão, que está convencido de que essa é a última oportunidade do técnico Pedro Caixinha mostrar trabalho. Pois é, e já tem também treinadores aí que estão de sobreaviso, olha, se cair nós vamos te procurar. E o principal nome da lista, caso realmente Pedro Caixinha seja demitido, espero que não, né? Espero que o Santos vença o jogo contra o Bahia e que se recupere no Campeonato Brasileiro e que o Pedro Caixinha tenha mais oportunidade de mostrar o seu trabalho, que está só no começo, são apenas 3 meses de trabalho. Mas a pressão é real e realmente tem muita gente que acredita que se o técnico Pedro Caixinha cair, Dorival Júnior vai ser chamado para comandar o Peixe. Isso mesmo, Dorival Júnior, neste momento, é o nome certo, segundo aqueles que acreditam que Pedro Caixinha pode cair a qualquer momento. Se não for agora, pode ser no jogo contra a Fluminense. Muita gente acredita que os dias de Pedro Caixinha no Santos, por incrível que pareça, estão aí contados. Mas claro, futebol é resultado, se ele vencer neste domingo e depois conseguir um bom desempenho, um bom resultado no jogo contra o Fluminense na terceira rodada, ele já terá Neymar, né? Neymar estará de volta, enfim, né? Tudo no futebol depende de resultado, por isso que a gente tem que aguardar. Mas no momento, o clima é esse, é de muita pressão e Dorival Júnior é o preferido da maior parte dos dirigentes santistas. Certo, gente? Vou falar sobre tudo isso com mais detalhes. Deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal. Tudo é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui, rumo aos 60 mil inscritos. Me ajudem, se inscreva no canal, não custa nada, basta um clique, beleza? E esse vídeo também é um oferecimento do Centro Automotivo Baobá. Teve algum problema com seu carro? Funilaria, mecânica, pintura? Vai lá na Baobá, ele aceita todos os cartões de crédito, parcela a perder de vista, aceita todas as seguradoras, enfim, resolva seu problema lá e tenha toda a facilidade que o Calão, o dono da Baobá, vai te oferecer. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. É isso aí, galera. Pressão total. Esse é o ambiente do Santos na véspera desse jogo contra o Bahia. Técnico Pedro Caixinha, como já temos dito aqui para vocês, vem sendo muito questionado pela direção do Santos, vem sendo pressionado também pela torcida, né? A torcida já está insatisfeita porque o time não engrena, porque o time estreou muito mal no Campeonato Brasileiro, porque o time caiu diante do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O time também teve uma fase difícil, né, no Campeonato Paulista, na fase de grupos. O time deixou para se classificar muito em cima da hora, com uma pontuação baixa. Isso tudo gerou aí desconfiança, não só por parte do torcedor, mas também da diretoria do Santos. O treino do Santos neste sábado começou por volta das 17 horas, terminou
depois das 18 horas, e o presidente Marcelo Teixeira esteve lá, deu seu recado simbólico aos jogadores. Ele não conversou com o elenco, pelo que eu soube, mas deu lá seu recado. Olha, estou aqui, estou assistindo ao treino e amanhã tem jogo importante, eu quero ver o que vocês vão fazer. Essa é a leitura que eu faço, né? O cara não costuma ir ao treino. E aí, de repente, aparece lá, ele demonstra, né? Passa para os jogadores o que ele pensa desse jogo, a importância que ele dá a esse jogo e pede, né, uma recuperação. Assim como ele fez logo depois do jogo contra o Vasco, só que aí ele falou, pediu, reclamou. Numa entrevista logo depois do jogo contra o Vasco, ele fala, reclama do time, reclama, pede mais atenção, pede mais entrega, enfim, quer resultados, o presidente Marcelo Teixeira. Agora resta saber se essa pressão toda vai fazer efeito, se o time vai conseguir um grande resultado contra o Bahia. E como é que foi esse último dia de treino do Santos lá no CT? Olha, pelo que eu apurei, pode ter mudanças e mudanças diferentes do que esperávamos, hein? É isso aí. Vou mostrar agora o time provável para vocês, mas antes eu vou trazer mais uma vez com exclusividade a lista dos jogadores relacionados para essa partida. E é claro, como eu já havia avisado para vocês, Neymar não foi relacionado, não está na lista. Eu já havia antecipado isso para vocês desde antes da partida contra o Vasco. O Neymar só voltaria a ficar à disposição, provavelmente, contra o Fluminense. Isso deve mesmo acontecer contra o Fluminense no próximo dia 13. Neymar vai ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha. Hoje ele foi para o campo de novo, trabalhou internamente primeiro lá dentro da academia no CT Repelé, depois foi para o campo, fez um trabalho com bola pelo terceiro dia consecutivo. Ele fez um trabalho no campo com bola isoladamente, claro, mas, como eu já disse, não vai para o jogo. Esta é a lista na íntegra dos jogadores do Santos que foram relacionados para esse jogo contra o Bahia. Goleiros: Gabriel Brazão e João Paulo. Laterais: Escobar, Sherman, Léo Godoy e Kevson. Zagueiros: Gil, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Luizão e João Basso. Volantes: Schmidt, Gabriel Bontempo, Rincon e Pituca. Meias: Barreal e Tassiano. Atacantes: Soteldo, Roleiser, Guilherme, Gabriel Veron, Tiquinho e David Washington. Esta é a lista real dos jogadores que vão ficar à disposição do Pedro Caixinha amanhã. E o time titular, Wagner? O time titular vai ter Soteldo. Soteldo muito provavelmente vai ser titular, como a gente já havia antecipado aqui. Porém, pode ser que ele não entre no lugar do Guilherme. O técnico Pedro Caixinha testou outra possibilidade hoje, diferente do que ele fez ao longo da semana. E qual foi a outra possibilidade? Soteldo deve atuar, pelo treinamento de hoje, deve atuar no lugar de Roleiser. Isso mesmo, gente. O homem contratado por 11 milhões de euros deve sair para a entrada de Soteldo. Soteldo está ali relacionado para jogar ao lado direito. Então, Soteldo, confirmando sua escalação como titular, vai jogar no lugar do Roleiser. A outra mudança pode acontecer no meio de campo, com a entrada do Pituca no lugar do Schmidt, mas também é só uma possibilidade, não está certo ainda. Deixa eu colocar agora o time para vocês, o time provável. Gabriel Brazão, Sherman, Zé Ivaldo, Gil e Escobar. Schmidt ou Pituca, Bontempo e Barreal. E no ataque, pela direita, Soteldo ou Roleiser. Na frente, Tiquinho. Do lado esquerdo, Guilherme ou Soteldo. Ou seja, Soteldo entra no time ou no lugar do Roleiser ou no lugar do Guilherme. Pelo treinamento realizado neste sábado, a tendência é que seja no lugar do Roleiser. E no ataque, pelo lado direito, Soteldo ou Roleiser, Tiquinho na frente, do lado esquerdo, Guilherme ou Soteldo. Ou seja, Soteldo vai entrar provavelmente no lugar do Roleiser, se não for no lugar do Roleiser, no lugar do Guilherme. É isso, gente. Esta é a tendência neste momento. Agora é aguardar até a hora do jogo para ver a escalação oficial. Até o Pedro Caixinha deve estar com dúvida ainda, hein? Vamos aguardar. E agora eu vou trazer para vocês o time provável do Bahia. Como é que vem esse Bahia de Rogério Ceni para enfrentar o Santos? E lá as coisas também não estão muito calmas, hein? A exemplo do que acontece aqui no Santos. O técnico Rogério Ceni está sendo criticado pela torcida. O Bahia não vem jogando o que o torcedor espera
estreou no Campeonato Brasileiro com empate diante do Corinthians, sofrendo o gol de empate no final, foi 1-1 o jogo. Depois, no meio da semana, o Bahia repetiu o mesmo placar em casa, 1-1 contra o Internacional, empatou na sua estreia na fase de grupos da Libertadores. Portanto, o Bahia não venceu nos 2 últimos jogos e agora tenta fazer as pazes com a vitória. Mas não vai fazer, não. Aqui não vai vencer o Santos. Tomara que o Santos consiga fazer uma boa atuação e segure esse Bahia, que vem cansado, hein? Bahia vem cansado, jogou no meio da semana pela Libertadores, como eu já disse aqui, esse empate de 1-1 contra o Internacional, foi um jogo bastante disputado, assim como já havia sido a partida contra o Corinthians. Enfim, é uma equipe que vem aí de jogos de final de semana, meio de semana, vem muito mais cansada para enfrentar o Santos. Tanto que alguns jogadores devem ser poupados pelo técnico Rogério Ceni. Vou colocar aqui a escalação da equipe. O time vai ser escalado no 4-3-3 com Ronaldo ou Marcos Felipe no gol. Ronaldo é o titular, mas pode ser poupado. A defesa com Gilberto, Cano, Santiago Mingo, porque o titular Gabriel Xavier está machucado, e Luciano Juba na lateral esquerda. Meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, outro jogador que pode ser poupado. Se isso acontecer, Rodrigo Nestor entra no seu lugar. Cauli será o substituto de Everton Ribeiro, que foi expulso no jogo contra o Corinthians e cumpre suspensão nessa partida. Desfalque importante para o Bahia, o meia Everton Ribeiro. Na frente, Ademir, Lúcio Rodrigues, que também pode ser poupado, e aí William José entraria no seu lugar. E completando a equipe, Eric Pulga na esquerda. É isso, o Bahia é um time perigoso, mas como eu já disse, está cansado, jogou no meio da semana, tem desfalques importantes como o Gabriel Xavier e o Everton Ribeiro, pode ainda ter desfalques do Jean Lucas e também do Lúcio Rodrigues. Se isso acontecer, se todos esses jogadores não puderem jogar, aí fica mais fácil para o Santos. Mas é claro, né? O Santos tem que jogar bola, o Santos tem que fazer o seu máximo, independentemente da formação do Bahia. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer nesse jogo. E agora, para encerrarmos esse vídeo, eu quero ratificar essa informação de bastidores para vocês, a informação de que Dorival Júnior é, neste momento, a grande sombra do técnico Pedro Caixinha. Mesmo que Caixinha não caia agora neste domingo, vamos imaginar que o Santos, vamos torcer para que o Santos consiga uma grande vitória contra o Bahia. Claro, isso vai dar uma sobrevida ao Pedro Caixinha, mas não significa que ele vai estar firme no cargo se o Santos vencer o Bahia. Não. A diretoria do Santos já olha para o Pedro Caixinha com grande desconfiança. Muita gente já acha que ele já deveria até ter sido demitido. E se ele não conseguir uma sequência de vitórias, uma sequência de bons resultados, se ele não conseguir desempenho, ele vai ficar sob esse risco de ser demitido. E se isso acontecer a qualquer momento, Dorival Júnior, enquanto estiver livre no mercado, será a sua grande sombra. Dorival Júnior é o preferido da grande maioria dos dirigentes do Santos, incluindo o próprio presidente Marcelo Teixeira. Ele foi demitido da CBF, tem passagens importantes pelo Santos, está livre no mercado. E pelo que me dizem os dirigentes internamente, nos bastidores, se Pedro Caixinha realmente for demitido, Dorival Júnior vai receber uma ligação do presidente Marcelo Teixeira em seguida. Vamos aguardar, a gente sabe que no futebol o que determina é resultado, mas neste momento o cenário é esse. Caixinha muito pressionado e enquanto não reconquistar a confiança da diretoria do Santos, vai ficar ameaçado de perder o cargo e ser substituído por Dorival Júnior. Beleza, gente? Grande abraço a todos, valeu, até mais!